Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas e sugestões podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre as dúvidas de Tomé. E para nos ajudar no esclarecimento deste tema, nós contamos mais uma vez com a presença nos estúdios da CWBTV do reverendo Andy Heilman. Boa noite, reverendo. Boa noite, Eduardo. Nós vamos ilustrar esse tema lendo o capítulo de João 20, a 19 a 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse Jesus: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Então, nós lemos esse trecho passado por Tomé, um texto que é muito conhecido de todos da igreja, justamente porque na semana passada nós tivemos a Páscoa, né, e na sequência da semana, então, ao 8º dia, aconteceu essa situação. Então, o tema que nós vamos tratar é justamente sobre essas dúvidas de Tomé. É uma coisa interessante aqui, que disse Tomé tocou, não é? E que ele creu. Eu quero saber se ele realmente creu porque ele tocou e viu, ou é porque outra razão. Porque já várias vezes as pessoas pediu do Senhor sinais. E o Senhor disse: eu não vai dar nenhum sinal além do sinal de Jonas. E o sinal de Jonas só foi visto pelas pessoas que já estavam na crença.
Então, por que ele, se ele podia convencer Tomé assim, por que ele não fez isso como os fariseus, e os escribas e outras pessoas, chegando em todo lugar, mostrando-se, até hoje mesmo ele podia chegar a nós e disse toca. Então, por que o Tomé creu? Era porque ele viu e tocava. É que, na verdade, Tomé era o tipo de pessoa que precisava de uma base visível, palpável, né, para satisfazer parte dos seus sentidos, né? Mas, na verdade, ele já tinha uma crença no Senhor, tanto é que ele era o seu discípulo, né? Uhum. E o princípio mesmo da crença de Tomé era o próprio Senhor, né? Mas ele precisava de uma comprovação, como muitos de nós precisamos, muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, ter alguma prova palpável, né? Eu vou ler mais um texto aqui dos Arcanos Celestes, é o número 128, que fala justamente desse assunto, né? O homem corpóreo e mundano diz em seu coração: se eu não for instruído a respeito da fé e das coisas que pertencem à fé, por meio dos sentidos, para que eu veja, ou pelos conhecimentos, para que eu entenda, não crerei. E confirma-se em que as coisas naturais não podem ser contrárias às espirituais. Por isso, quer instruir-se pelos sentidos a respeito das coisas celestes e divinas, o que, todavia, é tão impossível quanto um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quanto mais deseja saber por esse meio, mais se cega, até o ponto de não crer em mais nada, nem mesmo que exista algum espiritual ou a vida eterna. Isso vem do princípio que adotou, isto é, que é comer da árvore da ciência do bem e do mal. Quanto mais ele come dessa árvore, mais fica morto. Aquele, todavia, que não quer saber pelo mundo, mas pelo Senhor, esse diz em seu coração que se deve crer no Senhor, isto é, nas coisas que o Senhor falou na palavra, porque são verdades. E por este princípio ele pensa. Ele se confirma pelas coisas racionais, científicas, sensuais e naturais, e as que não são confirmatórias, ele as separa. Ou seja, o homem que é um homem saudável, naturalmente são, tem a sua parte sensual também, sensória, que ele quer manifestar como prova, né? Mas ele não põe isso como, digamos assim, ele não põe a sua ideia particular, ou seja, a sua ideia própria, né? Como um princípio de confirmação, mas ele coloca a crença no próprio Senhor e no próprio ensinamento dele, que está na sua palavra, como o princípio de confirmação das coisas que ele, no entanto, precisa de certa base de entendimento ou de como é que se diz, em que os seus sentidos possam comprovar para ele poder ter uma crença mais firme. Seria mais ou menos isso, né? Porque realmente Tomé não é muito diferente de nós, que nós queremos essa crença também, nós queremos ter uma crença numa coisa visível, uma coisa tangível. A gente não quer uma crença só em uma coisa espiritual que a gente nem pode pegar na cabeça, não é? Mas o Tomé também, você veja que ele falou. Depois que o Senhor falou isso, ele disse, meu Senhor e meu Deus. Ele é o único em todo o Evangelho que falou que Jesus era o próprio Deus. Outras falam que é filho de Deus. Mas ele reconheceu que isso era o próprio Deus no meio dele. Que Jesus significa Jeová Salvador. Mesmo assim, o Senhor falou, aquele que me vê, vê o Pai. Mas o Tomé, que era tão pressa e tão incrédula, tão sensual, no sentido que ele precisa ver pelos sentidos. Quando ele viu o Senhor assim, a crença dele era mais plena dos outros discípulos neste momento. Que ele viu realmente que Deus é visível, tangível e real. E não simplesmente uma ideia, uma coisa do amor e sabedoria bem longe, não é? Então, uma coisa interessante, nós pensamos em Tomé e pensamos muito em pessoas científicas, não é? E coisa interessante que o próprio Swedenborg, não é? Era homem de ciência.
Quando Swedenborg era jovem, ele estava buscando da alma, não é? Em coisas físicas, até coisas químicas. Então ele estava buscando e buscando assim. Então, pode relatar a semelhança entre Tomé e Swedenborg? Então, assim como os apóstolos eram pescadores, né? Swedenborg também foi uma espécie de pescador, porque ele era um pesquisador, né? E a palavra pesquisa até vem do fato de se relacionar à pesca, né? O pescador, né? E Swedenborg, justamente, ele trabalhou muitos anos pela ciência, né? Batalhou pela ciência, mas ele sempre tinha como um objetivo, lá no íntimo do seu ser, descobrir a sede da alma no corpo humano, né? Ele queria achar uma definição do que é a alma e como ela se localiza no nosso corpo, né? E aí ele fez uma trajetória, né, de muitos anos, né? Ele começou com a física, né? Depois ele gradativamente foi migrando para a anatomia, que é uma coisa mais palpável também, e depois ele, não conseguindo satisfazer o seu objetivo, ele foi buscar na filosofia, na própria psicologia, né? Que ele fez tratados de psicologia relacionados à alma humana, né? E por último, quando ele não tinha mais, não via mais possibilidade, ele então recebe essa revelação, né? E que abre então a possibilidade de explicar essas coisas através da teologia, através justamente dessa revelação dada pelo Senhor, onde então ele viu o caminho, embora que ele no começo duvidou um pouco, por causa até da vaidade que ele tinha, porque pelo fato dele ser um grande cientista na época, já reconhecidamente na Europa, em todo o velho continente na época, né? E ele tinha receio de que o seu nome caísse no ridículo, né? Pelo fato de um homem de ciência que tinha todo um trabalho muito forte na ciência, reconhecidamente na ciência, e ele então, de repente, teria que relatar conversas com anjos e espíritos, né? E coisas assim que a ciência mesmo duvida, né? Quando ele foi chamado, ele teve várias, quer dizer, foi difícil ele sair da ciência. Mas uma chamada, quando ele estava na noite, ele estava dizendo que realmente a presença de Deus é mais real do que o próprio fogo na frente dele e outras coisas físicas. E naquela noite, quando ele foi chamado, ele estava orando, não é? Sentindo muito a presença do Senhor. E o Senhor botou a mão dele em volta das duas mãos de Swedenborg. E ele também, Tomé tocou, ele foi tocado pelo próprio Senhor. E foi interessante. A pesquisa de Swedenborg, ele não só buscou dentro da física, da anatomia, das coisas, mas no fim ele encontrou o Senhor na palavra. E essa coisa de Tomé também. Nós encontramos o Deus visível e tangível dentro dessas histórias do Senhor. Porque disse no Evangelho de João, não é? Que teve outros sinais que não foram escritos. Por exemplo, em Lucas, aqui, nós encontramos isso, essa outra história, que tem outras provas, até provas físicas, quando Jesus apareceu aos 12. Isso seria ao mesmo tempo que Tomé estava. Realmente apareceu aos 11, porque Judas não estava. E ele falando destas coisas, essas pessoas que estavam no caminho para Emmaus, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, como falam no João, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo do mel. E o que ele tomou e comeu diante deles.
E disse, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha se cumprisse tudo o que é de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, realmente, o que aconteceu com Tomé? Ele mostrou que ele é real, que ele é palpável, que ele mesmo, com seu corpo divino, podia comer, não é? O próprio peixe e mel. Isso parece quase impossível, mas ele mostrou, não só para os 11 apóstolos, mas ele mostrou isso para nós também. Por isso disse nas 4 evangelhos sobre o Senhor, fala assim, visto que o humano do Senhor foi glorificado, isto é, foi feito divino, por isso ressurgiu com todo o corpo no terceiro dia após a morte. Isso não se dá com homem algum, pois o homem ressurge somente quanto ao espírito, mas não quanto ao corpo, para que o homem soubesse e ninguém duvidasse, não só eles, mas ninguém duvidasse, que o Senhor ressurgiu com todo o corpo. Isto não só foi dito pelos anjos que estavam no sepulcro, mas também ele se mostrou no humano em seu corpo diante dos discípulos, dizendo-lhes, quando acreditavam ver o Espírito, vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne e ossos como me vê. E também para Tomé, põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, e põe a tua carne, e mete-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Então disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, pela palavra, as 4 doutrinas é a doutrina do Senhor que fala isso. É tão importante que todos podem crer. Mas é como disse nos Arcanos Celestes que você leu, que primeiro tem que crer no Senhor, mas desejando ver isso nas coisas palpáveis e visíveis. Não há nenhum mal em querer ver a fé nas coisas visíveis, mas tem que começar com fé no Senhor. E isso que Tomé teve. Mesmo que ele disse que não vai crer se ele mesmo não veio, que ele era um homem como nós, um homem que pensava muito pelos sentidos, como muitos cientistas e tudo, não é? Então, tem uma diferença entre aqueles que querem uma confirmação para crer e uma diferença entre eles e aqueles que querem uma confirmação para justamente descrer, ou seja, para negar. Né? Porque fala de 2 princípios na doutrina. Aqui no Arcanos Celestes e também um pouco mais tarde, o princípio afirmativo e o princípio negativo. O princípio quer dizer onde você começa. Se você começa com o desejo de negar, de só acreditar em si mesmo e não em coisas de outras pessoas, especialmente o Senhor, então qualquer milagre e qualquer coisa não vai ajudar. E se você quer crer no Senhor e quer que Ele seja verdade, então todos que você aprende, pode olhar as estrelas, as árvores, uma flor, é prova da existência de Deus e que Ele é homem e que Ele é visível. E a gente ler a palavra com credibilidade porque está querendo crer. Então, realmente, não é negócio de provas, é negócio do próprio desejo de onde nós queremos chegar. Tanto é que o Senhor deixou de fazer certos milagres quando os escribas e fariseus quiseram e ele não fez. O próprio Herodes também pediu milagre, ele não fez. Né? Que tem aquela história sobre o rico e Lázaro. E ele disse, manda esse Lázaro para meus irmãos, para eles crerem. E o Abraão falou, se eles não acreditam no Moisés e nos profetas, não vai acreditar mesmo se um homem morto seja ressuscitado. Mesmo assim, o Senhor ressuscitou Lázaro. E o que eles quis fazer? Quis matar Lázaro para tirar provas. Pode ver isso no próprio Evangelho de João, logo depois. Estava querendo matar ele porque muita gente estava acreditando por causa da ressurreição de Lázaro. Então isso prova porque Deus não pode tirar nossa liberdade. Se você quer ver um milagre de Deus,
só precisa olhar qualquer coisa, especialmente um ser humano. Ver que amor existe, que a verdade existe. Isso é prova de Deus. Mas se não quer prova de Deus, pode olhar as mesmas coisas e só ver coisas inertes, coisas físicas que não têm vida nenhuma. Isso não é, pode reduzir o corpo humano para DNA. Antes que um dos homens que descobriu DNA, ele negou Deus, dizendo que descobriu a fonte da vida, a origem da vida. Não precisava mais Deus. Ele procurou provar isso o resto da vida dele. Uma tristeza. Um homem que descobriu a milagre de Deus na frente dele. Nega esse milagre, né? Na verdade, na doutrina, nos livros de Swedenborg, nós encontramos muito esses confirmadores, né? Que o ser humano tem uma capacidade muito grande, através de uma retórica, né? Muito bem elaborada, muito bem maquinada, ele consegue comprovar qualquer coisa, né? Ele pode confirmar mesmo a falsidade, ele pode transformar a falsidade numa verdade. E isso, a história humana está repleta desses feitos, né? Você leu aquele 128 dos Arcanos, mas no 129 continua dizendo isso justamente. O homem que adota alguns princípios, se são falsos, ele vai provar falsidade. Se são verdadeiros, ele vai provar a verdade. E continua assim, a ordem verdadeira é que a pessoa saiba pelo Senhor, isto é, pela palavra. Então todas as coisas sucedem e ele é esclarecido também nas coisas racionais e dos científicos. Numa ordem, né? Quando ele tem uma coisa para provar pela ciência, ele pode. Porquanto, jamais se proibiu instruir-se pelas coisas científicas, pois eles são úteis à vida e deleitáveis. E nem se proibiu aos que estão na fé pensar e falar como os eruditos do mundo. O homem da fé não precisa ser um homem ignorante. Ele pode aprender. Mas por este princípio, este lugar de começar, que creia na palavra do Senhor e confirme as verdades espirituais e celestes pelas verdades naturais, tanto quanto possível, em termos familiares ao mundo erudito, quanto possível. E, portanto, o princípio será procedente do Senhor e não de si mesmo. Esta é a vida, mas o outro princípio negativo é a morte. Então, escolha entre duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência. Do conhecimento do bem e do mal. Né? Exatamente. Então, para nós finalizarmos, a ciência e a educação de hoje não são, nós não poderíamos comparar como Tomé, no caso? Realmente, pode dizer que quase todo o nosso planeta, o ser humano deste planeta, é muito mundano. Nós achamos que nós somos muito avançados pela ciência, pelas coisas assim. Nós que temos carros, até quer dizer, naves espaciais, essas coisas para viajar. Mas em outros lugares, no universo, eles viajam pela mente. Eles podem comunicar a distância só por pensar. Eles vivem no mundo espiritual, são cidadãos dos dois mundos, como nos antiquíssimos podia saber. Por isso, no livro chamado Terras do Universo, disse assim, a razão que o Senhor nasceu no nosso mundo e não em outra, era por causa da natureza do nosso homem aqui. Que o homem daqui, disse aqui, é juntar-se às razões, principalmente por causa da palavra está aqui, e nós temos coisas escritas. Mas, além disso, também fala assim, coisa interessante, junto às razões foram relatadas acima, o fato de que os habitantes, os espíritos de nossa terra, se relacionam ao sentido natural e externo do máximo homem, que todos os seres humanos de todo o universo estão numa forma humana, na imagem de Deus. E nossos espíritos são os mais externos. O sentido natural externo é o ponto mais extremo, no qual as coisas interiores da vida se cessam. Então tem um lugar que diz que ele nos ama mais, porque ele pode nos amar até a própria pele, quer dizer. Então todo mundo é como Tomé. Certo. E nosso planeta tem Deus visível, e isso é comunicado para outros através disso. Então, o Senhor não vai deixar ninguém sem crença,
se Ele pode mostrar uma coisa para ajudar. E nós temos a palavra que mostra Deus no mundo, falando e ensinando, não é? Então o planeta Terra seria como que o planeta mais externo, né? Semelhante à pele no corpo humano, né? E por isso que ele então carece dessas comprovações, e justamente porque aqui na sociedade humana existe a escrita, existem os livros, né? E que nos outros planetas não há essa necessidade, porque eles já têm uma comunicação com o mundo espiritual, então a escrita se torna desnecessária, seria isso, né? Quer dizer, a civilização de hoje é um avanço dos tempos talvez antigos, mas não é o avanço dos tempos antiquíssimos, quando o homem estava na simplicidade, crendo a que deve, vivendo feliz com tudo o que precisava. Mas a civilização é o jeito para voltar para este retornar ao estado paradisíaco em que viviam os primeiros homens da primeira igreja na Terra, né? Isso, o Senhor então resgatou o homem para ele começar a volta, não é? Em vez de continuar andando mais para longe dele. Ok. Então, com essas palavras finais do reverendo Andy Heilman, nós terminamos o programa de hoje. Agradecemos novamente a presença dele e a presença de vocês todos que nos assistem, que é o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.